Hello, Hello, tudo bem? tudo bem? E você, Rachel? Quanto tempo que a gente não se vê? Pois é, a gente Tá, não se vê, não se fala, meu Deus. é só nas correrias da vida. Como que Que você tá? jeito. Tá tudo bem, daquele jeito, né? A gente Daquele jeito, responde, né? a gente responde que tá bem porque sabe que, né, não somos os piores. Mas Exato, exato. Porque na medida do possível ainda não tá pior, né? podia estar pior, né? Aquela coisa. Exato, exato. Que bom, saudades. Pois é, meu amor, olha só. É uma alegria estar falando contigo. Obrigada por ter aceitado o convite. Olha os fãs aí, Lefts já tá fanzaço. Ele que soltou um trabalho novo essa semana, ouvi bastante já. Ai, essa gatinha Lua. é tudo. Cuidou muito bem de mim quando a gente tava nos corre do TED e que me ajudou tudo que eu... Você bem conhece, né, Rachel? Eu sou mais perdida que, né, tudo. A que não sabe o que tá acontecendo. Se não fosse a Léo, eu tava aqui, ó. Mas eu assisti a tua palestra, ai, muito bom. Foi muito legal. Ah, bom, obrigada. Que gostoso. Lua, então, a ideia dessa ação da Dois Coelhos Conversa é fazer um registro de trajetória mesmo, né? Conversando com vários amigos, amigas, pessoas que estão acompanhando essas lives, apesar da grande oferta de lives, a gente Uhum. está bem chegando a essa conclusão mesmo que a gente não conhece os nossos companheiros, as nossas colegas de área, né, de arte, de militância, de vida. Então, eu queria saber mais sobre você, sobre a sua história, mesmo que talvez pareça redundante, básica demais, mas queria então que você me contasse como a arte entrou na sua vida, como que foi essa sua descoberta artística, assim, lá no comecinho, para a gente entender também como se formou essa artista que existe hoje em você. Beleza. É, eu acho que de maneira prática, meu primeiro contato com arte teve muito mais a ver com literatura, acima de tudo, assim. Porque desde muito criancinha eu gostava muito de ler. Hoje eu acho que é porque eu posso fazer isso sozinha e não preciso lidar com outras pessoas para ler. Mas Uhum. eu era uma pessoa que gostava muito de ler, assim, eu não era muito de sair correndo brincando com a molecada durante um longo período. E tanto que quando eu era criança eu achava que meu sonho era ser escritora. Eu ia ser escritora. Não demorou muito para sair dessa pegada, né? Mas assim, foi o meu primeiro contato e eu gostava de uma maneira muito atípica, eu gostava muito de poesia. O que, né, dada a conjuntura, uma criança de 7 anos, assim, não era uma coisa muito comum. Então eu tinha, acho que esse foi o meu primeiro pezinho, assim, com um contexto um pouco mais artístico. É, só que quando eu tinha uns 10, 11 anos, o colégio que eu estudava ofereceu o curso de teatro. E eu fui fazer. Achei, né, vamos ver qual que é essa pira aí. E nessa época minha irmã estava fazendo teatro também. Ela fazia com o circo teatro, né? Então, quando ela oferecia cursos, eu ia fazer, porque basicamente, como ela era professora, não fazia sentido eu não ir, né? Já estava ali mesmo. E daí eu comecei a fazer teatro desde essa época, e daí eu nunca mais parei, assim, foi onde eu me encontrei. Eu acho que no teatro eu tinha uma vazão para poder ser ridícula com as pessoas, sabe? E daí isso já emendou na palhaçaria, que emendou na drag, então foi muito indo nesse lugar meio que da boba da corte, assim, que eu acho que é um lugar que para mim faz muito sentido. E foi mais ou menos assim que tudo começou, nessas escadinhas, assim. Aham. Só a título de curiosidade, quando você criança descobriu a poesia, que tipo de poesia que era, assim? Quais foram esses primeiros autores que te pegaram? Olha, eu lembro que as primeiras vezes que eu lia poesia de criancinha, assim, eram as que eu tinha contato na escola. Então elas eram textos literário-poéticos de um universo bem clichêzinho, assim, né? Do tipo, coisas de prosa poética da Ruth Rocha, sabe? E eu lembro Aham. que a primeira vez que eu li Carlos Drummond de Andrade, assim, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, mas isso é muito legal.
E, de maneira geral, eu parava nos cânones que eu tinha acesso na escola. Então, eu lembro até de algumas coisas que algumas professoras indicavam para ler, mas eu nunca fui muito a fundo. Eu acho que o que mais me marcou nessa época foi Drummond mesmo, que é uma coisa que hoje, por exemplo, eu não leio, é uma coisa que eu não me interessa mais. Na época era uma coisa que eu lia bastante, assim. Acho que essa seria a maior referência da época. E depois, quando eu descobri Edgar Allan Poe, eu já era um pouco mais velha, e a poesia do Poe, assim, para mim foi tudo. Foi um momento que marcou muito. Que Aham. daí já era uma outra pegada, já era maiorzinha, já tinha lá os meus 12, 14 anos, assim, quando eu descobri a primeira vez. E a sua irmã, a Mariela Lambert, né, que fez teatro durante muitos anos aqui em Maringá, com o Circo Teatro Sem Lona, o TUM, depois ao Uhum. Sovô, foi para São Paulo. Nessa época do curso, você ficou quanto tempo? Você chegou a montar espetáculos? Como que foi isso, desse início Então, do quando teatro? como eu tinha muito essa relação com a minha irmã, que meio que quase não tinha uma opção, assim, como ela dava aula, era subentendido o que eu ia fazer, eu nunca tinha muito parado pra pensar no porquê eu queria fazer, era porque era meio óbvio, né? Tipo, já que ela tá dando a aula, eu vou fazer a aula, por que não, né? Então eu lembro que, assim, os primeiros módulos de teatro que eu fiz, eles eram bem teatro infantil, era até num espaço perto ali do, nem sei se ainda existe esse lugar, perto ali do cemitério, ali na Cerro Azul, um pouco atrás do Teatro Reviver, por ali. E não tinha muito essa ideia de espetáculo a princípio, era muito na ideia de ceninhas circenses, assim. Então, nessa época, eu lembro que foi quando eu tive o primeiro contato com acrobacia, que foi uma coisa que eu gostava muito desde essa época. Isso, assim, numa faixa de uns 11, 12 anos, assim. Aí, a primeira vez que eu me lembro de ter feito realmente um espetáculo, eu já tinha uns 14 anos, que foi na finalização do TUM mesmo, porque depois que eu fiz esse módulo do circo, aí eu fui fazer com o TUM, na UEM mesmo, que ainda era minha irmã professora, no caso, e daí a gente entrou num processo de estudar Nelson Rodrigues, que era uma coisa que eu gostava muito também, gostava assim, né? Foi o que me foi apresentado e eu achei muito bom, então eu passei a gostar muito. Mas eu não tinha muitas outras referências nessa época, não. Eu gostava muito porque era o que eu conhecia. Daí eu lembro de ter montado algumas cenas do álbum de família e a gente montou A Mulher Sem Pecados também, só que daí no outro ano, eu já tinha uns 16, 17 anos aí. E foi bem legal passar por esse processo, porque foi no ano que o ano que a gente estreou foi o ano que abriu o curso de artes cênicas. Então eu fazia teatro com algumas pessoas que seriam meus veteranos no ano seguinte, assim. Aí era muito gostoso, porque além de eu ter essa relação da minha irmã professora, eu tinha colegas que estavam tendo outras aulas e que traziam outras coisas, então eu senti que foi um processo bem plural, assim, de várias referências diferentes no mesmo processo. E eu acho que isso também foi uma coisa que me interessou muito, de eu não me contento muito, eu não gosto muito de coisas que são lineares, eu gosto de coisas que são um pouco mais caóticas, assim. E eu acho que vem muito desse lugar, né, de ser atravessada por muita coisa ao mesmo tempo. Acho que tem a ver com esse lugar, talvez. Aham. Então, nessa cronologia da sua história, a gente entra agora no curso de artes cênicas da UEM, né? Segunda turma, Sim. é isso? Segunda, né? Tá. Aham. Como é que foi isso? Como é que foi? Porque, assim, olhando daqui, né, do meu ponto de vista, você entrou uma pessoa, saiu outra, e ali foi onde tudo aconteceu. Me conta. Exato. Acho que é muito marcante esse momento da vida, porque assim, meio que todo mundo ao meu redor falava, óbvio que você vai fazer artes cênicas, né? Desde que eu tava no ensino médio, as pessoas falavam, é óbvio, você faz teatro desde que você anda praticamente, tipo, faz sentido você fazer isso. Mas eu não entendia bolhufas, Michel. Eu nem sabia o que era, por exemplo, a específica de um curso. Eu não sabia nem como funcionava um vestibular. Eu era uma criança, tirando o colégio, o teatro, eu só ficava enfurnada em casa assistindo série e jogando Pokémon, assim. Eu era essa pessoa. Não que eu seja muito diferente hoje, né? Mas eu não tinha muita noção, assim, de como funcionava isso na graduação, como que era essa dinâmica. Então eu até brinco assim que não fui eu que escolhi fazer artes cênicas, as pessoas sugeriram e eu só não tinha uma opinião melhor. Então eu meio que fui indo, assim, eu fui descobrir o que era isso depois que eu já estava lá. Então eu acho que até por isso que foi bem transformador, porque eu fui sem uma perspectiva muito ampla, eu fui com uma coisa muito abstrata, do tipo, é isso que eu tenho feito até hoje, é isso que eu vou continuar fazendo e tudo bem. Então foi bem doido passar por esse processo. Mas eu acho que o momento mais crucial da artes cênicas, que foi o que me atravessou de uma maneira mais transformadora,
foi ter contato com os estudos de gênero e os estudos feministas, assim, né? Porque até então, por mais que, por exemplo, durante o processo do TUM, a gente estudasse Nelson Rodrigues e a gente falasse bastante sobre os tabus da sexualidade, sobre as questões da opressão da mulher, mas isso era um nível que, para mim, ainda era recluso àquele universo, àquela obra. E depois eu me dei conta disso como um panorama cultural, social, né, enfim, cronológico, toda essa questão que a gente vem entendendo com os estudos de gênero, especialmente dos anos 90 para frente, assim. E daí, quando eu fui bombardeada com isso, a primeira coisa que chacoalhou foi do tipo assim, se eu me incomodo tanto com essas pautas e as pessoas falam que essa é uma questão de mulheres, talvez aí está um dos grandes sentidos, é porque eu devo ser uma mulher. Foi a primeira coisa que, assim, fez sentido na minha cabeça. E foi a partir daí que eu fui, por exemplo, eu até brinco, né, que até o momento que eu entrei no mestrado, eu não fazia minhas próprias escolhas, eu seguia sugestões. Depois que eu estava no mestrado, eu comecei a fazer minhas próprias escolhas, né? Tanto que eu até brinco, assim, que eu não, hoje em dia eu não sou atriz, eu não faço teatro, eu não trabalho mais com essa linguagem, eu trabalho com o transformismo. E para mim esse foi o primeiro momento que eu bati o pé e falei, tipo, é isso que eu quero fazer, é esse o rolê, porque foi durante esse processo da artes cênicas que eu fui meio que escavando esse lugar e descobrindo alguns tesourinhos que estavam escondidos no caminho. Foi, por exemplo, na artes cênicas que eu me dei conta a primeira vez que drag fez parte do teatro desde sempre, né? Quando a gente pensa que mulheres cis não podiam estar em cena por uma questão misógina e afins, meio que fica evidente que tinha uma linguagem transformista em algum momento aí e que não era concebida dessa forma. Até quando eu tive a experiência com o clown, eu até falo isso com muito carinho, assim, foi a primeira vez que eu pude explorar a arte com tecnologias de gênero, passando maquiagem. Isso para mim foi muito significativo, né? Me maquiar e poder ser essa outra coisa que não sou eu, mas sou eu, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito. E foi no clown, na graduação, que também eu tive esse primeiro contato. E daí as coisas foram meio que seguindo esse caminho, né? Pelo clown, eu conheci o documentário do Dizzy Croquettes, que para mim foi um divisor de águas, assim, também. Depois que eu conheci o Trampo das Gatas, eu falei, meu, tá aí, sabe? É esse o lugar, tem nome isso aí que eu tô fazendo. E daí que eu fui entender por que eu aceitava a sugestão das pessoas, porque o que eu queria fazer eu ainda não sabia o nome. Então, quando as pessoas sugeriam, eu falava, ah, deve ser isso, se você tá falando, eu acho que é isso aí. Até que eu encontrei e falei, não, 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 calma, é aqui. E daí que as coisas tomaram esse rumo e deu o que deu agora, assim. Aham. Mas isso foi, pelo que você falou, quando você está falando do clown, você está falando do grupo, meu clown? Isso. É porque para mim a experiência foi junta, né? Tipo, eu fiz a iniciação com o Marcelo e eu já comecei a frequentar o grupo porque eu fiquei assim encantada com aquilo, né? Até porque, inclusive foi o próprio Marcelo que falou isso para mim uma vez, durante um laboratório de teatro naturalista. E eu lembro que era uma cena que eu fiz com uma colega da sala, uma amiga minha, e que a gente estava interpretando duas meninas que se beijavam. E daí ele falou assim, né? Ah, eu entendo, eu acredito na cena de vocês, mas pra mim ainda parece não me parece uma mulher. Tem alguma coisa. Daí eu falei, meu Deus, mas então eu nunca vou conseguir. Que tipo de papel sobra pra mim? Até por isso que eu comecei a me afastar um pouco desse lugar do teatro, porque eu comecei a passar por essa crise do tipo, tá, mas se eu vou fazer uma personagem mulher, não faz tanto sentido por causa da minha voz ou por causa do meu corpo. Mas daí, se eu vou fazer um personagem homem, quem que acredita? Entende? Aí não tem nenhum tipo de verdade cênica, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Então foi aí que eu comecei a ficar nesse, né, um dos gatilhos, assim, que me deixou um pouco reflexiva nesse ponto. Só que quando eu conheci o clown mesmo, aí isso não faz diferença, né? Até o Marcelo mesmo falava, palhaço não tem gênero. Palhaço é o seu estado de infância. E eu era uma criança viada, né? Então a minha clown sempre foi uma coisa muito esquisita, muito andrógina. Foi a primeira vez, assim, que as pessoas me trataram no feminino espontaneamente, era quando eu tava de clown. E, e é muito doido, assim, porque isso me fez ter essa troca muito legal com essa parte da minha vida que eu não tinha muito acesso, né? Que era permitir um ridículo e um feminino livre, assim, sem ser ensaiado necessariamente. A ideia do improviso para mim era uma coisa muito legal, que me permitia abrir algumas portas que normalmente eu fazia questão de fechar, sabe? Eu até brinco assim que depois que eu comecei a fazer clown deve ser um inferno conviver comigo, porque pode ser o momento mais triste da sua vida, eu vou ser ridícula, eu vou fazer uma piadinha maldita. Quem convive comigo sabe, assim, do tipo, o deboche não acaba. Como que é o nome da sua palhaça no meu clown? É Palmirov. Palmirosa? Palmirov. Palmirov com Palmirosa. Vzinho assim. Tá. Que é uma Como, pegada meio tipo palmitona bailarina. e como é para você ser a Palmirov em Maringá, nessa cena?
Como que isso foi recebido pela sociedade maringaense? Cidadãos de bem maringaenses. No começo não era muito um problema, porque a maior parte das pessoas não sabia muito o que estava rolando ainda, né? Tipo, muitas das pessoas que lidam com a minha figura de clown interpretam na hora, assim, que é uma menina, e isso nunca foi um problema. Mas é porque na maior parte do tempo a gente não fala, né? A nossa linguagem de clown é muito mais corporal. Então, meio que isso me dá uma certa passabilidade, assim. Agora, quando tinham cenas em que a gente falava, daí as pessoas meio que percebiam, assim, né? A minha voz é uma coisa que entrega muito, eu acho. E daí rolava algumas coisas. Eu já tive problemas com pessoas reclamando, até em alguns eventos do meu clown, e eu acho até legal porque o pessoal do clown me defende muito nesse sentido, assim, do tipo, meu, ela é palhaça e isso não tem nada de imoral. Teve um sarau do clown, isso foi há não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mas recente, assim, que eu fiz de clown uma dublagem drag. Então era assim, meio que um híbrido de palhaça e drag, que para mim são muito parecidas, inclusive. E era uma música que falava sobre fronteiras e imigrantes e afins. E teve uma família que saiu muito brava, falando que era um absurdo colocar isso, que isso era sexualizar a criança, que a criança vai para ver o palhaço e de repente está acontecendo isso. E daí foi muito doido, porque quando chegou essa crítica, o próprio pessoal do grupo falou: Meu, que patético, sabe? Porque não tem nada disso. É uma dublagem de comédia física mesmo, na qual eu faço mímica, eu trombo, tenho o remix na música que eu brinco de estar engasgada e ficar trombando. Então, assim, não tem nada de sensual nisso. Se ele achou isso sensual, ele deveria procurar uma ajuda psicológica, porque é meio perturbador. E daí a gente até mandou em resposta para ele a tradução da letra e o vídeo da cena e falando: olha, se você ficou incomodado, a gente recomenda você dar uma lida para ver que não tem, em nenhum momento da música não tem nenhuma alusão a nada disso que você está falando. Talvez seja o seu inglês que seja ruim, ou talvez você só é meio burro mesmo. Daí a gente até redigiu um textinho mandando assim, que na verdade a figura da drag, ou a minha própria figura travesti, pesa muito mais que a figura do palhaço, eu penso nisso, assim. Que quando as pessoas não sabem que sou eu, ou que é uma travesti, elas lidam ok. Quando surge a possibilidade, daí isso se torna um empecilho. Então eu já tive os dois extremos, assim, de crianças que vêm me abraçar e pedir para tirar foto, e ao mesmo tempo pais que pedem para a criança não chegar perto, porque, meu Deus, é uma aberração, é um bicho. Então isso acontece das duas formas. Mas no geral é mais tranquilo do que problemático, eu acho. Uhum. E dentro do grupo Meu Clown, você continua até hoje, né? Quais são os espetáculos em que você participa? Desde que eu entrei no grupo, eu até falava isso pro pessoal mesmo, eu não tinha muito a pretensão de estar com eles em cena, porque primeiro que eu fui uma das mais novas, assim, que entrou, né, na geração que eu entrei, foi a geração que entrou a Fiturquina, o Buston, e que ficou muito tempo sem entrar palhaços novos depois, então a gente era meio que as calourinhas, assim, então eu não tinha muita pretensão de estar em cena, porque eu achava que eu ainda não tinha muito arcabouço, assim, pra estar ali. E a primeira vez que eu fui pra cena real foi com uma cena de drag, que daí fui eu que dirigi. Então o pessoal do clown me deu bastante subsídio para montar esse espetáculo, né? Aí a gente fez a Valsa das Rainhas, então foi a primeira, assim, de todas. E de maneira geral, eu já passei por todos os espetáculos do clown, mas como sub. Porque como eu ia nos ensaios e eu ajudava normalmente na técnica, ficava na luz ou na sonoplastia, eu acabava que substituía quando alguém não podia fazer. Então eu já substituí a Renata algumas vezes, eu já substituí até o João em algumas cenas, né? Eu ia fazendo esse swing, assim. Das peças oficiais que eu fazia parte do elenco fixo, a gente teve a farsa do Juiz Corregedor, que foi apresentada poucas vezes, porque era muita gente no elenco, e daí a gente apresentou umas 2 ou 3 vezes, teve que trocar alguém, daí demorou para apresentar de novo, aí acabou que foi minguando, né? E a mais recente foi As Moedas do Pantalone, só que daí, coincidentemente, nenhuma das duas é de clown, né? As duas estão com outras linguagens mais farsescas, comédia dell'arte, que são coisas que eu não domino muito, assim, então eu até brincava assim, gente, por favor, tenham noção de que eu estou aqui fazendo o máximo na minha medida do possível, porque não é a minha área de domínio, assim, a gente até brincava que a gente se metia o louco a fazer peça que não era de clown, meio que se jogando no buraco, assim, porque não é a nossa área de domínio. Vamos ver o que acontece. E sempre eu tava nessas caudas de foguete, assim. Então, peça de Aham. clown mesmo, fixa, eu nunca estive em nenhum dos elencos, mas eu já substituí no Todos, eu já substituí na orquestra, eu já fui fazendo esses bicos. Mas normalmente eu sou a sonoplasta iluminadora fixa, assim. Quando tem qualquer coisa, eu sou a pessoa que tá lá no fundo, assim.
Aham. O Peruca de Vagalume, nossos amigos Rebeca, Marcel, fez um comentário aqui bacana, dizendo que toda a geração 80 cresceu vendo e admirando os shows de transformismo nos domingos no Silvio Santos. Minha palhaça, a Espirulina, é fortemente influenciada por várias drags. É, Quer comentar? Então, eu me remete muito a quando eu vi o Dizzy a primeira vez, porque eu ainda não sabia o que era uma drag, eu ainda não sabia o que era uma linguagem transformista, porque a gente tem no imaginário social que tanto a drag, a transformista, a travesti, né, que são coisas diferentes, mas a gente tem elas todas nesse mesmo lugar da marginalização que a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que não é legal, né? A gente sabe que tá errado, mas a gente não sabe nem o que que é. E quando eu vi no Dizzy foi inclusive o Marcelo que me mostrou, começava o documentário com a narradora falando que para ela aquelas figuras transformistas eram os palhacinhos. E daí tinha uma cena dele colando cílio postiço, assim. E daí eu fiquei pensando, gente, mas é o mesmo processo mesmo, né? Quando você aplica a maquiagem para trazer esse estado lúdico, essa coisa do palhaço, para mim é o mesmo processo de montar uma máscara, só que na drag ou no palhaço, enfim, né? Então eu acho que tem muito essa ligação. Se eu não me engano, Márcio Libar, que é um autor da palhaçaria, né? Ele já falou que as drags são palhaças, mas em outro registro, né? Num registro um pouco mais adulto. Talvez, eu brinco assim, que o que a Palmirov tem de chorona e inocente, a Galateia tem de malandra. Né? O que, por exemplo, o que eu fui de criança viada na infância, que é a Palmirov, é o que eu era de adolescente rebelde, tá na drag. Né? Então, meio que as fases da vida, assim, dos diferentes ridículos. Então, eu acho que faz muito sentido mesmo essa aproximação. Até porque a drag trabalha um pouco nesse lugar do estereótipo, né? E o estereótipo é ridículo. Então não tem como não ser próximo da palhaçaria. Eu não acredito muito nisso, né? Eu acho que as coisas realmente estão muito na mesma chave. Uhum. No caso, tem muitas drags que também elas trabalham, não sei, você vai poder falar isso melhor do que eu, mas pelo que o pouco que eu conheço, muitas trabalham bastante com essa veia do humor, né? Dessa coisa assim, debochada, de não sei o que, meio que é. Não posso dizer que seja uma característica, porque eu não conheço tantas assim, mas me parece, olhando daqui. Sim, existem até alguns estudos que apontam isso no sentido de que, assim, quando a gata tá lá fazendo show de drag, ela é alvo de muitas descredibilidades. Se a peruca descola, se o salto entorta, se dá pra ver o volume quando ela quenda, se ela errou a letra, se ela errou a coreografia. Então, assim, ou você vai sair tacando tamanco nas pessoas, ou você vai ter que aprender a rir na sua desgraça, gato. Então, é quase que um mecanismo de defesa ser bem-humorada. Mas aqui no Brasil eu vejo que o humor drag é uma coisa muito forte, porque a gente tem figuras muito clássicas, né? A Nani People, que hoje, né, se identifica como uma pessoa trans, mas começou a carreira dela enquanto drag, a Silvete, a Thalia Bombinha. Então são figuras históricas dessa geração mesmo, dos anos 80, 90, assim, que já tinham um nome forte aqui, e que isso influencia muito, né? Por exemplo, aqui em Maringá, a cena drag não é muito na cena do humor, até porque os poucos rolês de drag que a gente tem, eles são dentro de casas noturnas, então não tem esse hábito de Uhum. parar pra gata fazer uma fala no microfone. Até porque não é o que o público está esperando, né? Então tem muito mais a ver com coreografia, com dublagem, com acrobacia, mas eu acho que, assim, de maneira geral, drags e artistas transformistas acabam brincando com o humor porque as pessoas nos leem como uma chacota. Então, ou você vai responder isso com ódio, ou você vai responder com chacota. Não tem muita outra forma, né? Tanto que, a nível mundial, a história do transformismo sempre flerta com esse lugar do deboche. Tem uma coisa cultural no documentário Paris is Burning, né? Elas explanam isso muito bem, que é a cultura do shade, né? Do reading, que é basicamente xoxar as gatas, fazer esses comentários maldosos, mas que não tá num lugar de cruel, tá num lugar de humor. Do tipo, as piadinhas clássicas, né? Nossa, linda, dá uma voltinha. Esse é o seu melhor ângulo, de costas. Sabe? Tipo, piadinhas assim, que é bem cara de drag mesmo, que por mais que seja maldoso, não tem o intuito de ofender, tem o intuito de tipo, ah, garota, que absurdo. Porque é muito dessa cultura, desse lugar de dar essas lidas uma na outra, assim. Então eu acho que o humor transformista é uma linguagem humorística que sai um pouco do lugar do palhaço, porque não é tão lúdico, não é tão infantil, ela brinca com outros territórios, mas ao mesmo tempo tá nessa chave de debochar de tudo, né? Na minha visão, o que o palhaço tem de ver as coisas pela primeira vez com a inocência, a drag tem de desacreditar, sabe? Do tipo, nossa, tá maravilhoso. Uhum, é bem maravilhoso. Sabe? Esse lugar mais ácido, sim. Eu acho que é esse tipo de humor. Aham. E dentro das referências,
você tem, assim, tanto drags quanto palhaços que tenham sido uma referência importante para você, assim, uma inspiração? Olha que doido, né? Antes de eu fazer a iniciação do clown, eu odiava palhaços, eu não gostava de jeito nenhum, eu achava a coisa mais patética de todas. Aí, quando eu fiz a iniciação, até por causa do processo, né, que a linha que o Marcelo segue, ela é muito subjetiva mesmo, né? É um processo de autodescoberta, assim, e eu achei aquele encantador, e eu fiquei muito obcecada. Então, eu passei a descobrir palhaços a partir desse momento, assim, lá por 2013, 14, assim. Então, a minha referência de clown vem muito do Marcelo, né? Os palhaços do Marcelo, de maneira geral, me inspiram muito e, consequentemente, os palhaços que inspiram os palhaços do Marcelo. Então, o Slava, né? A Elizabeth the Queen, a Sylvia Leblon, né? Esses nomes nacionais, assim, que são mais clássicas, principalmente mulheres palhaças, é uma coisa que eu admiro muito e que a Fiturquina e a Zaruska têm feito esse movimento de buscar essas referências mulheres. Então eu gosto muito, mas para ser bem sincera, eu ainda estou muito nesse lugar de conhecer o que elas me indicam, assim, porque não é mais uma linha de pesquisa que eu sigo. Eu segui durante a graduação, durante uns 2 ou 3 anos e já não fui muito mais para frente, porque daí eu já cheguei na drag, né? Agora, se a gente for Uhum, falar de drag que inspira ou que eu admiro, aí a lista é muito longa, a nível nacional e internacional, assim. Tem uma uhum, coisa que eu acho que pra gente falar sobre drag é muito importante. Eu não acho que uma boa drag necessariamente é a drag que melhor emula uma feminilidade, ou que melhor dança, ou que melhor blá blá blá. Isso pra mim é suporte técnico. Pra mim a melhor drag é aquela drag que eu olho e eu falo, meu Deus, eu nunca tinha visto isso antes, essa gata criou isso aí, sabe? É uma coisa muito uhum, autêntica. Porque eu acho que tem muito a ver com essas autoexpressões, assim. Então, eu me inspiro muito mais por drags que eu conheço Brasil afora em eventos do que por drags que eu conheço por rede social. Até porque uhum. tem um movimento das pessoas falarem que drag é uma coisa cara. Ah, porque é maquiagem, é peruca, é salto. E, tipo, eu sou fortemente contra isso. 80% das coisas que eu uso na minha drag eu ganhei de presente, ou eu comprei no brechó por, tipo, R$ 3, ou era uma coisa que foi do meu irmão há 12 anos atrás, e eu achei no guarda-roupa e falei, meu, vou fazer uma drag disso, sabe? Eu gosto muito mais desse lugar, mas que daí tem muito a ver também com performance art, com alguns outros princípios meus, mas que eu gosto de brincar com esse lugar da drag, de tirar o lugar da diva, da intocável, de repetir esse padrão. Mas Uhum. existem essas também, e eu acho que tudo bem. Então, por exemplo, quando a gente pensa em drags que eu gosto muito da Ginger Moon aqui do Brasil, o Dom Valentim, que é um drag king, que são pessoas incríveis que trabalham com performance, com militância, com artista visual, enfim, coisas, N linguagens, assim. Gosto muito da Mina de Leon, gosto muito, da House of X inteira, né? Os meus kingzinhos e as minhas queens que estão todas por aí, tocando o terror na normatividade, assim. Gosto de drags que são afrontosas. A Esther Hall, que tá com o projeto da Teia, que eu acho sensacional. E aqui, né? Nossa. Então eu gosto Uhum. muito das queens, que não necessariamente são palatáveis. Eu gosto das queens que incomodam. Queens gordas, queens que se montam com pelo, queens negras, queens trans, kings, né? Essa questão do transformismo, para mim, quanto mais freak, mais bizarro, mais me encanta. Porque daí eu fico pensando, tá, eu posso me montar de ser uma menina cis. Tipo, eu sou capaz de fazer isso. Mas isso é uma coisa que as pessoas fazem o dia inteiro, que coisa chata. Eu quero fazer uma coisa maluca. Eu quero, sei lá, ter uma bexiga em cima da minha cabeça e espirrar pimentão nas pessoas. E, enfim, pra mim é isso, assim, abrir a caixa de Pandora e ver o que acontece, sabe? Sim. A gente tem uma pergunta do Miguel Fernando falando a respeito do Silvio Santos, que sempre teve espaços em horários nobres abertos para transformistas. Salvo engano, ainda hoje ele faz isso em seus programas. O que você acha disso? Eu acho que qualquer espaço é um bom espaço, mas eu acho que quando a gente vai pegar essa referência, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas dessas transformistas não são necessariamente drags, elas são pessoas trans. É, E uma coisa que eu acho preocupante também sobre isso é, muitas vezes, essa confusão de pessoas trans e drag gera tipos de violências ainda maior. Quando eu falo, por exemplo, que o Uhum, humor drag tem muito a ver com essa defesa da chacota, é justamente por coisas como essa, assim, que elas são colocadas no lugar do circo de horrores, né? Então elas estão ali para uma população cisgênera, branca, burguesa, rir da aberração, e muitas vezes falta essa inversão de subverter esse lugar. Não que necessariamente isso tenha que acontecer, mas eu acho que muitas vezes aquela população está colocada num lugar de vulnerabilidade, muito mais do que num lugar de subversão ou de protagonismo. Mas assim,
acho que isso tem a sua relevância, porque é a partir dessa referência que começa a despertar a noção de que isso é possível, de que uma outra forma de lidar com essa figura é possível. Até eu estava vendo, ontem eu fiquei sabendo disso, né? Não foi uma notícia que eu fui muito atrás, que um dos integrantes do bonde do Stronda aparentemente está namorando uma menina trans, e daí ele tem um programa em alguma rede, que eu não sei dar essa informação, mas em suma, ele na rede pública lá, saiu brigando com uma pessoa que chamou a namorada dele de travecão, assim. Então, poxa, é um lugar de violência, e olha que doido que esse cara, que era do fucking bonde do Stronda, sabe? O que você espera disso? E ele vai lá defender a trava, então, tipo, meu, que legal, sabe? Então é isso, assim, eu acho que ocupar um espaço é sempre bom, mas às vezes eu fico pensando, por que são essas gatas que estão lá e não, tipo, eu? Porque eu daria uma resposta atravessada pro Silvio Santos, entende? As travas acadêmicas, as travas que estão no meio da militância, elas não iam aturar certas coisas dessa, tipo, de ridicularização e diminuição da imagem, e, enfim, né? Colocar nesse lugar quase que do fetiche epistêmico mesmo, que muitas delas estão lá porque talvez para elas foi a única vez que alguém estendeu a mão. Então, eu não acho que é confortável no meu lugar falar se isso é bom ou ruim, só que eu acho que poderia ser feito de uma maneira mais ética. É meio que esse meu posicionamento, assim. Sim, o Iraquitã, ele comentou que ele acha que o Silvio Santos só ridiculariza mesmo as pessoas É. trans. E aí tem duas perguntas que eu vou juntar aqui. Normalmente as pessoas não fazem tantas perguntas, mas hoje elas estão querendo muito te ouvir. Ah, A Letícia Bonato, ela pergunta se você acha que houve um aumento na questão do preconceito nos últimos 3 ou 4 anos, ou se sempre foi assim e as pessoas não percebiam. E a Ellie Carol pergunta quanto a drag king, se você acha que a sociedade maringaense está preparada para o grau de deboche presente na linguagem. Juntei as tá, eu vou duas tentar. perguntas. Então, eu não sei se eu consigo dar uma resposta só para as duas, mas eu vou tentar responder meio que nesse território. Eu acho que quando a gente fala de que aumentou o preconceito, a gente tem que levar em consideração alguns panoramas, que daí entra a noção do drag king também. Não precisa nem ir muito longe. 10 anos atrás, a maior parte das pessoas que hoje faz drag nem sabia o que era drag, quiçá um drag king, né? Então eu acho que quando isso ganha visibilidade, a resposta de violência ser maior é simétrica, ou muito maior, né? Não necessariamente simétrica no sentido igual, mas se cresceu aqui, vai crescer muito aqui também, meio que nesse sentido. Acho que então, quando a gente fala que se tem mais preconceitos, sim, acho que sim, só que ao mesmo tempo eu acho que também tem mais reatividade, também tem mais ganhos de direito, também tem mais visibilidade, mais conquistas, e com certeza os reaça vão responder a isso de uma maneira mais violenta. Então, eu não sei se dá para medir como se fosse, tipo, o preconceito vem aumentando mais e mais e mais e mais e mais, porque também a gente tem ganhando alguns espaços a mais. O que não quer dizer, gente, eu sempre acho legal ressaltar, né? Não quer dizer que tá tudo bem. Não quer dizer que tá bom, não quer dizer que a gente se contenta, né? Não é porque nos deram uma migalha que a gente vai desistir de sentar na mesa do jantar, sabe? Então é meio que esse o lugar, assim. Sim, acho que cada vez mais a gente tem tido outra coisa também, né? Mais as pessoas têm entendido violência como um pouco além de você arrancar o coração de uma travesti na rua. E isso é um fato real, tá? Não falei isso metaforicamente. Mas a gente começa a entender como, por exemplo, violência quando uma pessoa pergunta o seu nome de verdade, né? Ninguém aqui, quando você se apresenta, Rachel, ninguém fala, mas é Rachel mesmo? Mas foi seu pai e sua mãe que escolheu esse nome. Mas eu posso ver seu documento? E eu passo por isso literalmente dentro da loja que eu trabalho. Tipo, clientes que param o meu atendimento para perguntar se podem ver meu documento, porque não acreditam que meu nome é Lua. Aí eu falo, não, na verdade meu nome é Cláudia. Eu falei Lua só pra ver se você acredita. Sabe? Então, tipo assim, aí entra o deboche de novo, né? Porque senão a gente vira a mão na cara de uma bonita dessa. É. Aí, o drag king, eu penso que assim, é sempre uma relação um pouco mais complexa, porque quando a gente vê o clichê da drag queen, que é um homem cis se montando de mulher, parece engraçado, parece mais palatável, porque é como se ele estivesse descendo na escadinha do privilégio. Agora, quando você vê um drag king, é tipo, que ousadia essa mulher teve de emular um homem, sabe? Como que você ousa tocar no privilégio fálico que o mundo criou? Então eu acho que é sempre muito mais difícil. E tem um outro porém, né? Até uma discussão sobre mulheres podem fazer drag queen. Sim, podem, gente, é uma linguagem artística, tá? Qualquer pessoa que quer pode fazer, não tem essa não. Aí, quando falam, por exemplo, se mulheres podem fazer, é meio que a discussão de homens querendo dizer o que mulher pode ou não fazer.
A mulher pode fazer drag queen, como ela pode fazer drag king. E meio que me dá um pouco a impressão de que o meio drag tá preso numa noção misógina de que é uma arte de homens gays. Que é tipo um lugar onde eles estão intocáveis. E daí, por isso que eu falo, as pessoas falam, toda drag é política. Não, não é. Muita drag é misógina, muita drag é sexista, muita drag é transfóbica, muita drag é racista. E isso é ser político num sentido muito pejorativo, não no sentido que a gente fala, tipo, drag política, né? Então, quando se perguntam, por exemplo, será que a sociedade está pronta para drag kings? Aí eu respondo, será que a sociedade está pronta para lideranças feministas? Será que a sociedade está pronta para normalizar as existências trans? Enquanto essas perguntas não forem todas sim, qualquer transformismo vai ser mal visto. Principalmente os que não estão em função de uma hegemonia. Então, se você tem um drag king que emula um boyzão que parece um boy cis, ele vai ser muito mais palatável do que um drag king que emula uma bicha, né? Assim como uma drag queen, se ela parece uma mulher cis, então arrasou pra ela, perfeita, ovacionada, seguida no Instagram. Agora, se é uma drag que faz com peito peludo, acabou pra essa gata, porca, preguiçosa, e aí vai um monte de coisa que não é muito diferente do que as mulheres recebem quando elas não se depilam, né? Então, fica meio que nesse lugar também. E eu gosto muito mais de quando elas desafiam esse lugar. Tanto que, por exemplo, no meu caso, quando as pessoas perguntam, ai, mas como que você faz a sua drag? Qual que é o grande segredo? Eu falo, meu, o segredo é, eu faço coisas que ninguém teria coragem de fazer normalmente, porque as pessoas vão achar que eu posso. Ninguém falou que eu posso, sabe? Mas eu faço. Esses dias, num evento da Lud, inclusive lá das Cênicas, que foi um evento em parceria com a Frente Trans, que foi o Bastardas, né? Aí eu performei que eu colocava fogo em alguns documentos com meu nome morto. E ventou, e esse fogo começou a espalhar na frente da BCE. Daí eu fiquei pensando, eu vou olhar, vou esperar ver o que acontece. Fiquei pensando, ninguém vai achar que deu errado, porque elas acham que é totalmente planejado. E eu só tava aqui pensando, se pegar fogo na biblioteca, amanhã eu vou sair no jornal. Só isso que eu tava pensando. Então, meio que essa liberdade, que na verdade é tipo, ninguém quer se relacionar com essa figura, então deixa ela fazer, porque ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. E daí eu acho que quanto mais bizarra, mais você arranca essa liberdade das pessoas, porque as pessoas realmente ficam intimidadas. Se você é uma drag palatável, as pessoas esperam que você seja um amor, que você seja polida, que você seja educada. E eu gosto mais de meter os pés na jaca mesmo. Então é meio esse lugar, assim, eu gosto de drags freaks, drag queer, drags tranimal, drags que questionam muito mais do que afirmam. Pra mim é esse o lugar, assim. Não sei se eu respondi o que as Sim. pessoas perguntaram, espero que sim. Eu queria que você me falasse um pouco, embora talvez isso pareça meio voltar no tempo, né, meio fora de propósito, mas me fala um pouco da criação da Galateia. Quando que ela surgiu? Qual que foi assim a tua primeira construção? Eu não sei. Ela passou por um processo de mudanças, assim como todo mundo muda, né? Na vida, enfim, diante de todas essas informações que você foi refletindo, recebendo, pesquisando, como que é a Galateia Olha, nessa, com nesse mundo? certeza. Assim como você falou de quando eu entrei na faculdade para quando eu saí, eu era uma pessoa e saí outra, a Galateia também, e eu acho que tem tudo a ver com essa chave. Quando eu conheci drag, eu ainda tinha como referencial o que a gente tem de drag mais hegemônica. O que é óbvio, né? Como que você vai conhecer uma drag totalmente aberração, sendo que as pessoas não valorizam isso, ela não é visível. Então você tem que realmente procurar essas sujeitas, né? Então o que me chegou primeiro, no lugar de uma pessoa de fora desse universo, era o que tinha de drag mais hegemônica na época, né? Era o que tinha de mais comum. Então, RuPaul's Drag Race, Pablo Vittar, Silvete Montilla, esse lugar dessas drags um pouco mais clássicas, assim, né? Drags mais diva. Então, pra mim, a Galateia tinha que ser isso. Só que quando eu comecei a me montar, eu ainda não tinha transicionado. E foi através desse processo que eu comecei a me dar conta que eu achava entediante fazer isso de drag, porque isso era uma coisa que eu queria fazer o dia inteiro. Então eu não via graça em me montar de mulher, porque pra mim não era um evento necessariamente artístico, era meio banal. E daí que eu entendi que é porque isso fazia sentido na minha vida, e não no palco, necessariamente. E daí quando eu traduzi isso pra minha vivência, quando a Galateia me ensinou que eu era a Lua, aí a Lua ensinou a Galateia a ser a Galateia. Então, assim, eu não me interessava mais por fazer uma drag linear, uma drag hegemônica, uma drag cis-normativa, porque isso já era uma coisa que, teoricamente, eu fazia 24 horas por dia, sabe? Tipo, passar um Uhum. batom vermelho delineado e tá pronta, isso é tipo, eu indo trabalhar.
todos os dias, sabe? Não é mais tão legal assim. Então, de repente, eu comecei a achar mais legal colocar umas coisas esquisitas. Tanto que eu até brinco, assim, quando alguém fala, ai, sua drag tá linda, daí eu falo, droga, então eu errei, sabe? Droga, não era. Era pra estar esquisita. E eu gosto muito disso. Eu brinco muito assim, quando alguém fala, esse look tá tudo. Daí eu falo, então eu vou trocar de meia pra ficar esquisito. Tipo, é meio que esse lugar. Eu gosto quando as pessoas olham e falam, meu, essa cor não tem nada a ver. Daí eu falo, exato. Ou tipo, meu, olha o tamanho dessa roupa, não combina com você. Daí eu, tipo, ah, é isso. É Eu isso, gosto de essa é a fazer. proposta. Exato. Cansei de fazer, tipo, de seguir regras na drag. Daí eu falei, ah, então vamos meter o louco mesmo. E daí foi isso, assim. E a Galateia, ela está associada à sua atuação como performer, assim, participando de eventos de performance. Como que se dá isso? Então, um dos momentos que eu aprofundei bastante a minha pesquisa com drag foi porque me incomodava muito que as pessoas pensassem que o que a drag tem que fazer é necessariamente dublar, bater cabelo, fazer style. Não que eu não faça isso, tá, gente? Também é divertido, também faz parte do rolê. Mas eu comecei a me incomodar do tipo, por que as pessoas não pensam que pode ter uma drag, tipo, escritora? Ou uma drag professora? Ou uma drag que faz outro tipo de coisa? E daí eu achava legal que às vezes as pessoas me convidavam de Galateia pra performar, e elas esperavam, tipo, um show drag, e daí eu chegava e ficava, tipo, distribuindo flores. E as pessoas ficavam, meu, que porra é essa? O que tá acontecendo? Muito esse lugar que eu chamava de drags in unusual places, tipo, drags em lugares não comuns. Então eu adorava enfiar a Galateia nesses eventos. E daí, um dos momentos que pra mim foi o momento que fez muito sentido a Galateia existir, e daí até uma historinha, eu adoro contar historinha, então eu vou contar uma historinha. À Foi, eu vontade. acho, no primeiro festival de apartamento, no primeiro ou no segundo, agora eu não me recordo qual foi a edição, que na semana que ia acontecer o evento, eu estava inscrita, eu ia participar, mas eu, Lua, né, com uma ação X lá, nada que inclusive nunca aconteceu. Só que na semana, vamos supor, ia acontecer no sábado, daí de segunda pra terça, uma amiga minha se matou. E daí eu fiquei tipo, meu, acabou pra mim, não tem condição nenhuma, eu não tinha estabilidade nenhuma, eu passei o resto da semana sendo uma samambaia, daí eu fui falar com a Lud e falei, tipo, Lud, desculpa, sei que isso é péssimo, mas, meu, tira o meu nome desse rolê, não vou conseguir fazer. Daí ela falou, tudo bem se você não quiser fazer, mas quer conversar sobre isso primeiro? Porque eu acho que talvez se você quiser falar sobre isso, seja legal você usar esse espaço para isso. E daí a gente conversou um pouquinho e eu pensei em fazer uma ação sobre isso com a Galateia. E daí foi meio que o que surgiu, né, da primeira vez que eu levei a Galateia para um contexto de performance como esse, assim, né, de performance arte mesmo. Que daí consistia, era uma ação bem simples, não era nada muito elaborado, até porque eu não tive muito tempo de preparo e eu não estava com um lugar muito, eu estava muito sensibilizada com tudo isso que estava acontecendo, então foi bem cru mesmo, né, de eu pegar uma cartolina com uma foto nossa de infância, porque a gente foi amiga a vida toda, praticamente, conheci ela de pirralhinha, assim, e a gente tava na UEM juntas, né? Então foi um rolê de crescer juntas, né? Foi um momento que eu senti que um pedacinho de mim tava esfarelando, assim. E daí eu convidei as pessoas para irem lá deixar um recado de despedida para ela, e em troca eu contava uma história para elas, né? Para a pessoa que deixou um recado, eu contava uma história nossa. Mas aí o que rolou? Uma amiga em comum nossa, que também cresceu com a gente, era muito mais próxima dessa amiga que se matou do que eu, inclusive. Elas eram, tipo, muito próximas. E ela estava em São Paulo e ela não conseguiu chegar a tempo pro enterro. E ela foi a primeira pessoa que foi na minha ação. E ela chegou para mim e falou assim: faz uma coisa bem bonita, porque vai ser a minha única chance de me despedir dela. Aí acabou pra mim, né? Eu comecei a cena chorando, eu acabei a ação chorando, eu nem lembro o que aconteceu direito. E daí pra mim foi muito significativo, porque eu pensei, meu, se não fosse de Galateia, eu não conseguiria fazer. Então esse lugar do transformismo me deu, eu não sei se eu chamo isso de força ou de cara de pau mesmo, eu não sei, pra segurar uma barra que eu teoricamente não teria aguentado, assim, né? Eu brinco que às vezes quando eu tô muito triste ou quando eu tô muito irritada, eu me pinto de drag só pra saber qual é a melhor forma de lidar com isso, porque a Galateia vai saber lidar melhor que eu, assim. A Galateia tem uma maturidade que eu não tenho, ela tem um sangue frio que eu não tenho, então às vezes tá muito nesse lugar. Então nem sempre eu acho que a minha drag tá no lugar do show, né? Ela não necessariamente tá lá pra fazer dublagem, apesar de que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu acho que não é só isso. E às vezes o que é mais interessante é o que tá um pouco além do óbvio, assim. Então eu gosto de drags em lugares incomuns. Esse é o meu ponto Ah, sobre isso. eu me lembro dessa ação, eu fui nesse festival de apartamento. A Ellie falou aqui que foi em 2017. Sim. A Ellie fez uma pergunta aqui sobre a House,
Mas eu queria antes falar um pouquinho sobre a questão do mestrado, porque isso foi notícia em nível nacional, né? Então, Pô, é a primeira travesti mestre da Universidade Estadual de Maringá, noticiado no Brasil inteiro. e Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e um pouquinho também sobre a sua pesquisa, né? Como que foi essa pesquisa de mestrado, que eu acho que já tem um pouco de tudo isso que você está falando aqui também, né? Mas só para a gente fechar o assunto. beleza. É, fazer o mestrado ainda estava naquela fase da vida que eu seguia sugestões, né? Eu ainda não foi uma decisão muito consciente da minha vida, assim. Basicamente aconteceu da seguinte forma: o Marcelo falava, porque ele estava no processo de doutoramento, né? Então ele falava: Meu, você é muito boa pesquisando, vai fazer um mestrado, você gosta disso, é uma coisa que combina com você, investe nisso. E daí eu ficava: Ah, tá, se você está falando, eu vou. E daí eu acabei. Na primeira vez que eu prestei, eu não passei, mas foi até engraçado, porque assim, o tema da prova, a primeira vez que eu prestei, era minorias na LDB. Daí eu, tipo, tcharam! Só que o que aconteceu? Eu me identifiquei no texto, então não é que eu não passei, eu fui desclassificada. Eu Tipo, entendi. anulada a minha prova, porque tinha o meu nome. Aí foi muito doido, assim, porque no ano seguinte, quando eu passei e eu fui me matricular, aí as pessoas da secretaria falaram: Ah, foi você que ano passado colocou o nome. E eu, tipo, pelo amor de Deus, vamos fingir que não aconteceu. Então, assim, não foi um processo imediato, foi um processo meio. Até porque depois que eu entrei no mestrado, teve as disciplinas, tudo. Até a minha qualificação, que foi em agosto de 2018, eu ainda não sabia o que eu estava fazendo lá. Eu só estava lá. Tipo, ah, tô aí, sei lá. Aí, quando eu fui pra qualificação, eu fui apedrejada. Eu tive que começar meu trabalho do zero, basicamente. Eu tinha acho que quase 80 páginas, eu aproveitei 12, que era tipo a introdução. O resto eu joguei tudo fora e comecei outro trabalho, porque as meninas da banca falaram: Meu, você se propõe a fazer uma coisa totalmente fora da caixinha e o seu trabalho é totalmente normativo. Daí eu fiquei: O quê? Aí eu meti o louco de fazer uma pesquisa que fosse uma pesquisa drag. Não é sobre drag. A pesquisa é drag. Então isso significa que eu estava brincando de debochar de tudo que a academia pressupõe que é importante. Então eu fui descobrindo formas acadêmicas de desafiar todas as normas que me pediam. Então, se é para ter uma citação, vamos ter citação, mas eu só vou citar mulheres, sabe? Se for um homem, aí eu vou citar e falar, ele é homem porque eu não tinha uma autora mulher que falava isso, sabe? Tipo, porque é a única opção. Então, a minha pesquisa está muito mais nesse lugar de deboche, de afundar as coisas mesmo. Tanto que eu coloco, eu até brinco, né? Eu usei uma metodologia que me permitia citar Foucault e depois citar a Linda Quebrada no mesmo patamar. Se você não acha que Linda Quebrada ensina tanto quanto Foucault, é porque você é meio normativa, gata. Tipo, não tem meio termo. E daí, isso foi muito legal, porque daí eu fui descobrindo alguns macetes, né? O tema principal da minha pesquisa é exatamente esse. Como que a gente pode pensar? Se a educação não deixa eu falar de Linda Quebrada, é justamente sintomático que eu seja a primeira travesti. Entende? Não é coincidência, não é porque eu sou mais inteligente que as outras travestis. É porque eu sou branca, eu sou magra, eu transicionei na universidade, senão eu nem teria entrado na universidade, possivelmente, porque no vestibular da UEM não tem nome social, por exemplo. Então, entende? Eu tive uma escada de privilégios que me permitiu ser essa pessoa. Então, eu fiz questão de avacalhar tudo lá dentro para facilitar a vida das outras pessoas. Eu me recusei a defender, né? Então, na minha defesa, eu não falei um A, eu exibi um vídeo que era um vídeo explicativo, né, da minha defesa, enfim, que esse vídeo, assim que acabou a defesa, estava online no YouTube para pessoas não acadêmicas poderem acessar. Porque não faz sentido eu falar sobre travesti na academia, sendo eu a primeira. Tô falando para quem? Para um bando de gente cis? Sem ofensas, tem amigas que são cis, nada contra, mas não é para vocês que é a minha pesquisa, sabe? Não é isso. Então, a minha pesquisa propõe um termo que se chama pedagogia, que é a noção de montar de drag o que a gente entende de pedagogia formal. Por exemplo, né, se a gente pega o currículo, quando se fala que não se pode discutir gênero por causa da ideologia de gênero. Ah, então não pode ter dia dos pais e dia das mães. Isso é ideologia de gênero. Né? Então não pode estudar família. Isso também é ideologia de gênero. Então não pode estudar reprodução sexuada, porque isso também é ideologia de gênero. Então a gente não pode ver fotos de pessoas dando a mão, porque isso também é ideologia de gênero. Né? Eu até ontem, inclusive, vi uma postagem da Nickelodeon que falou que o Bob Esponja é gay. E daí as pessoas ficaram, ah, isso é deturpar a infância das crianças. E daí postaram embaixo todos os casais da.
Tipo, isso não tá deturpando as crianças porque é um beijo hétero? Então, tipo, meu, cala a boca. A Márcia Costa já tá aí, né? Nossa amiga. Ela tinha, Ai, a... ela tinha feito uma pergunta que de repente daria para a gente voltar com ela. Depois a gente volta para o tema do mestrado, pode ser? Pode ser, pode ser. É, deixa eu ver se eu vou lembrar. Ela tinha perguntado sobre se você conhece alguma drag que trabalha pelo viés do drama. Eu acho que era uma coisa assim, né, Márcia? Me corrige se eu tiver viajado aqui na pergunta, mas era aquele momento que você estava falando do deboche, do humor e tal. Ela perguntou do contraponto, né, da coisa do drama. Sim, eu acho que sim, existem drags que pendem muito mais para esse lado, só que também eu acho que é difícil a gente hierarquizar e separar, porque, por exemplo, a Galateia é uma drag palhaça, porém também é muito sad girl, assim, eu brinco. Tanto que a primeira performance dela é sobre um suicídio, né? Então isso não foi um deboche, foi uma coisa bem visceral, assim. Mas, por exemplo, um dos números da Ginger Moon que eu gosto muito é A Morte do Cisne. E ela faz de drag um número burlesco com a música, né, mesmo da. Eu não sou culta, gente, eu não sei o nome da música da Morte do Cisne, lá do Cisne Negro, mas assim, é belíssimo, com revelações de figurino por baixo, então tem os elementos transformistas, tem os elementos do burlesco, mas não é engraçado, não, é denso, é puxado, assim. Tem algumas drags que são um pouco mais carnal, assim, que gostam de umas coisas mais quase que violentas mesmo, então vai para esse lado também. Conheço, por exemplo, tem um no YouTube que eu acho legal de dar uma olhada, que ela é famosa porque ela participou do RuPaul, ela ganhou, né? A Sasha Velour. Sasha de Sasha e Velour de, tipo, veludo, eu acho. Que no YouTube vocês vão encontrar alguns números dela. Ela vai muito para um lugar muito teatral mesmo, que é bem legal com as dublagens dela. Tem uma que ela faz com uma caixinha. E ela tá com um figurino enorme, assim, e daí quando ela abre a caixinha, toca a música dela, até brinca, assim, que ela assusta. É quase clownesco, só que parece um clown mais eslava do que um clown mais o que a gente conhece por clown. Então é quase que onírico, assim. Eu acho que também é uma referência legal de drags que não são tão debochadas, que não são tão extravagantes nesse sentido. Então dá para encontrar algumas sim. Mas é que, por experiência própria, por exemplo, quando eu faço o número da Madalenas Marinhas, é uma combinação de duas músicas, que é Mary Magdalene, da FKA Twigs, e Oceano, da MC Tá, juntas numa coisa só. Não é o tipo de música que é dançante, é uma música um pouco mais dramática. E a construção da cena toda veio de um lugar de dor, assim, não foi de um lugar legal, faceira. E não é um número muito que anima muito a plateia. Então, por exemplo, quando eu fiz ele no Bastardas, que era um público muito intimista, que não tinha uma relação palco, não tinha uma relação diva, funcionou super bem. A galera. Foi nesse que eu pus fogo nas coisas e quase queimei a BCE, inclusive. Que esse é o famigerado número dos pimentões, para quem as pessoas me zoam muito por causa do pimentão, que eu tiro o pimentão da teta e jogo nas pessoas. Assim. Que tem toda uma história, enfim, né? Quando eu fiz isso num palco de balada, né, da casa noturna, já não funcionou tanto, porque tem uns tempos que são quase, não vou dizer psicológicos, porque não é isso, né, é o tempo da música, mas são tempos um pouco mais dilatados. Então, pra galera que tá na balada, que tá olhando pro palco, esse número não pega muito. Então, você vai encontrar coisas de drag em outra chave quando você for procurar em outros lugares, e não só nas baladas ou em casas noturnas, ou que é o que eu chamo, né, drags em lugares atípicos. Aí você vai encontrar coisas que são muito mais oníricas, muito mais poéticas, né, coisas que são muito mais sublimes, assim, e não necessariamente a bagaceira, o bate-cabelo, que a gente também adora, mas que não é só isso, né, então dá para encontrar, sim, essas outras referências, só tem que procurar em lugares não tão comuns. Uhum. Voltando ao mestrado, que você estava falando sobre como você desenvolveu a sua pesquisa, qual que foi o seu objetivo, que foi uma coisa que eu não sabia, achei super interessante e queria saber como que foi a recepção disso, né? Tanto dentro da academia quanto fora, já que você falou que disponibilizou o vídeo, né?
Qual que foi o retorno, o feedback que você recebeu disso, dessa pesquisa? Eu acho muito gratificante que as pessoas se interessem pela pesquisa, porque eu fiz um esforço de colocar coisas ali que eu achasse urgentes, que eu achasse relevantes, que eu achasse. É claro que a gente fala isso num sentido quase egocêntrico, do tipo, que pudesse fazer a diferença na vida de alguém, como se a gente não fosse um amontoado tentando não ser patética no mundo, sabe? Mas assim, foi legal porque eu tive respostas, tipo, de crianças de 14 anos falando, meu, foi incrível ler isso tipo, ver o seu vídeo, isso me inspirou. Eu, uma vez, vi a mãe de uma amiga minha falando que ficou emocionada e, tipo, meu, emocionada, pra mim é tão caricato aquilo, mas talvez pra ela foi tão tocante ter contato com aquilo e nunca ter visto isso antes. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma resposta muito agradável, assim. Só que ao mesmo tempo, e daí eu vou citar a Linda Quebrada, é muito sedutor esse lugar da representatividade, né? Do tipo, eu fiz isso pelas trans. Não, vamos pontuar. Né? Eu não tenho nem o direito e nem a capacidade de representar todas essas pessoas. Né? O que eu gostaria que as pessoas entendessem a partir do meu trabalho não é que eu falo por elas, é que a gente deveria prestar atenção no que todas nós estamos dizendo. Entende? Então não é como se tipo eu ocupei esse lugar de representatividade. Não, eu quero marretar a porta para que as pessoas entrem para se representar. Então daí nesse ponto, uma das partes negativas assim que eu acho é que muita gente agora me associa como se eu fosse a Jesus Cristo travesti, assim, sabe? Do tipo, chamou a lua, acabou a transfobia. Não, não é assim que funciona. Né? Eu lembro de uma vez que me chamaram para compor uma mesa sobre aborto. Daí eu fiquei, com que útero você quer que eu fale sobre isso? Do tipo, não sei se te contaram, mas quando a gente é travesti, a gente normalmente não tem útero. Daí eu fiquei pensando, meu, será que. Né? Do tipo assim, porra, mas é que a gente não quer ser transfóbico, então a gente quer incluir pessoas trans. Legal, mas você já fez esse movimento de pensar que talvez um trans homem tenha mais a dizer sobre aborto do que uma travesti? Então, assim, nesse sentido, eu não gosto muito do lugar de totem, não gosto muito do lugar de chaveirinho. Até, por exemplo, quando me chamam para falar sobre arte, ou sobre teoria, ou sobre pedagogia, às vezes eu me pego pensando do tipo, tá, mas as pessoas querem a travesti lua ou a pessoa lua? A figura lua ou tipo a pessoa lua? E daí eu vou citar a Linda Quebrada de novo, né? Quando a gente fala de pessoas trans, a gente sempre tá pensando no lugar da aberração, né? As pessoas que não são bem-vindas, as pessoas que sofrem violência e blá 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 blá, todo esse que a gente já conhece e que eu não gosto de ficar reforçando, pra gente positivar as noções de travestilidades e de transidentidades para além do lugar de dor, que a gente já entendeu, né? Acho que todo mundo aqui sabe disso, a gente pode falar de coisas além. E daí a Linda Quebrada fala isso, que ela, por ser a Linda Quebrada, por ter essa abrangência maior, por estar nesse lugar de referência, ela tem dois As nela, que é a aberração, mas é a admiração. Então é uma admiração quase fetichista, mas num lugar de pedestal, tipo a musa inspiradora, que eu admiro, mas eu não toco, porque ela ainda é uma aberração. Então, isso é muito incômodo também, porque daí, por exemplo, eu óbvio que gosto e sou seduzida por esse lugar de falar isso tá errado, e as pessoas nem querem discutir comigo e falam, meu Deus, apaga, tá errado, a Lua reclamou. Chega a um ponto onde se eu posto um emoji torto, assim, pra pessoa, a pessoa já apaga o post na mesma hora, daí eu fico, meu Deus, mas é tipo quase um terrorismo, assim, socorro. Só que ao mesmo tempo, tem essa noção que eu me pego pensando do tipo, outras travestis que reclamam disso não vão ser ouvidas. Por que a minha opinião vale mais que a delas? Sabe? E ao mesmo tempo, por que eu não tenho o direito de ter uma opinião banal? Né? Recentemente no Twitter eu fiz um comentário sobre o álbum novo da Lady Gaga e isso viralizou de uma maneira horrorosa, porque o meu post foi mais ou menos assim: parem de me perguntar sobre o álbum novo da Lady Gaga, eu tô muito mais ocupada ouvindo, e daí uma lista de artistas trans negras. Aí me atacaram, os Little Monsters, porque, que absurdo falar mal da Lady Gaga e blá 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 blá. E eu sofri, tipo, uma onda de ataques, assim, a ponto do Twitter desativar as minhas notificações, a plataforma, assim. E daí eu fiquei pensando, gente, será que, tipo, uma pessoa que não eu, que fizesse esse mesmo comentário, ia sofrer isso? Então esse lugar que as pessoas me colocam é do tipo, primeiramente eu não pedi, vamos ressaltar isso. Segundo, eu gosto do privilégio da mediocridade. Eu gostaria de poder falar que o álbum é uma bosta, e nem foi isso que eu falei, sabe? E não ser atacada por isso, entende? Ser chamada de elitista, porque eu tô classificando o que é ou não é arte. Eu não falei isso em momento algum. Mas aí as pessoas acham que porque eu sou eu não posso ter uma opinião banal. Eu não posso, tipo, opinar, sabe? Do tipo, alguém me pergunta algo e eu falo, não sei, não li isso. Aí as pessoas, como você não leu? Gente,
não tô afim, hoje eu não tô afim, me deixa ser um vegetal hoje, sabe? Então, ao mesmo tempo que é legal ter uma certa influência e poder ter uma voz ativa nos lugares, que é importante, ao mesmo tempo é uma cobrança também de que eu esteja nesse lugar o tempo todo. E às vezes eu não posso estar, às vezes eu não consigo estar, ou às vezes eu não quero estar, e tá tudo bem. Então eu acho que depois dessa visibilidade estonteante, assim, que aconteceu por causa da dissertação, primeira coisa, assim, que eu questiono duvidem de mim também, tá? Não é porque eu falei que eu tô certa, não. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. E eu acho que quando eu consigo ter essa noção um pouco mais horizontal, por exemplo, numa relação em que a gente pode conversar sem muita demagogia, sem muitas papas na língua, assim, aí eu me sinto muito mais confortável. Então, quando eu chego num lugar formal, eu até brinco que a Galateia e a Palmirov fazem falas muito mais que a Lua. Porque, às vezes, quando eu chego num lugar que as pessoas esperam que eu seja polida, eu falo, então eu vou ser bem palhaça. Para elas abaixarem a expectativa e, tipo, lidarem comigo de uma forma um pouco mais palatável, um pouco mais humana. As pessoas acham que objetificação é só no sentido pejorativo, mas no sentido de ovacionar também é objetificação. Né? Eu me sinto, às vezes, privada de poder ser burra, de poder errar, de poder não querer, sabe? Do tipo, porra, e se eu não quiser falar sobre isso? E se eu quiser falar sobre Pokémon e não sobre travesti, sabe? Que tal essa ideia? Então tem isso também. Então eu acho que é um lado que eu chamaria de um pouco negativo, mas o que é incrível, assim, é de ter pessoas me tendo como referência, pessoas, assim, trans de vários lugares do país, falando, meu, que importante que você fez isso, obrigada por ter feito isso, tipo, li o seu trabalho, achei incrível, vi o seu vídeo e achei incrível. Isso pra mim é pra isso, assim, é sobre isso, é esse o lugar. E é uma responsabilidade muito grande essa coisa também de ser referência, de ser colocado nesse lugar, de ter que opinar sobre tudo, né? Uma coisa meio Caetano Veloso, assim, que sobre tudo perguntam, porque hoje a gente tem esse fenômeno dos haters, né? Que é uma coisa assim, nunca te vi, sempre te odiei, tipo, não conheço nada da sua vida e vou lá dar pitaco, dar opinião sobre a sua opinião sobre uma música. Porque, assim, Exato. né? Tenso. É isso. Eu acho que são duas teorias muito simétricas, que é a teoria do endeusamento e a teoria do cancelamento. Né? Elas são muito próximas, assim. E isso é um problema muito sério. Porque, primeiramente, quem que é essa massa de pessoas que decide cancelar alguém por uma opinião contrária? Contrária ao quê? Tipo, da onde veio isso, sabe? Então, rola muito isso, principalmente em rede social, né? Eu brinco, assim, é uma brincadeira, tá? Vou falar, é uma piada, então não me cancelem. Que, tipo assim, gente, alguém corta a internet dos millennials de vez em quando, pelo amor de Deus. É, foda. Fim da piada. Certo. Bom, ligado à academia, tem um outro tema que eu acho interessante da gente passar, que também acho que ele já estava subentendido em alguns assuntos que a gente já conversou, mas que é a questão dos grupos de pesquisa que você integra, que são vários, né? Uhum. Um de sexo, redes trans, todos esses temas estão nesses grupos? Como que integrar esses grupos, esses coletivos que estão pensando questões tão profundas, né? E como que é esse trabalho desses grupos? Então, o NUD foi o primeiro grupo de pesquisa, assim, que eu integrei oficialmente. Né? Porque eu penso assim, que a extensão do Clown, que eu fazia antes, ela não deixa de ser um grupo de pesquisa, é um grupo teórico-prático, né? Ah, sim. Então, sendo bem honesta, seria do Clown. Mas Uhum. nesse sentido, nessas pautas, foi o NUD, né? Que tem uma questão muito engajada com direitos humanos, com feminismo, com interseccionalidades, com os estudos de gênero. E eu me aproximei muito do NUD por causa da Marielle, a princípio, né? Que estudava comigo, é filha da Eliane. Então eu tive um contato direto com a Eliane. A Eliane conhecia a minha mãe, era amiga da minha mãe. Então, assim, foi muito por esse lugar de, tipo, eu conheço alguém que faz o que você faz, sabe? Eu não sabia ainda a gigante que era Eliane Maio quando eu a conheci a primeira vez. E daí ela me orientou no TCC. O meu TCC foi a primeira vez que eu falei sobre essas questões, porque eu já estava obcecada com Croquetes, eu já estava obcecada com essa questão drag, né? Então eu falava sobre desmarginalização da figura da drag no meio artístico. E depois eu fui para pedagogia, né? Porque o mestrado é na área da educação com a Eliane também, nesse intuito de falar sobre como que a arte drag, enquanto uma linguagem própria, ela pode servir de espelhamento para uma noção pedagógica um pouco mais ética, um pouco mais horizontal. O nude não é sobre isso. O nude é sobre muitas questões.
sobre questões interseccionais de gênero, raça, classe econômica. Então, assim, dependendo de qual das pessoas do Nude você pega, você vai ter um viés muito diferente. Inclusive, às vezes, discordante. Mas eu acho que é isso que torna muito legal. É um grupo muito plural, não é um grupo que trabalha numa única metodologia. Então, por exemplo, o tipo de pesquisa que eu gosto de fazer está muito mais próxima do que o PC, o Maddox, o Gustavo, a Roberta Stubbs. Essa parte do Nude que trabalha mais nesse sentido. Mas a gente tem outros tipos de pesquisa que é muito mais voltado para o chão de escola, que é o do Popov, o da Brenda, o da Cássia, de outras pesquisadoras do grupo também, que daí vai muito para esse lugar, né? Eu gosto muito de pensar assim, a Clara, a Suelen, a Lucimara, essas outras meninas que estão meio que flertando com essas duas partes, que vão um pouco para o chão de escola, mas também voltam para essas questões um pouco mais conceituais. Então, assim, a gente não tem uma linearidade nos trabalhos. Durante esse processo, eu integrei também o NEG, que era o Núcleo de Estudos de Gênero, que, por incrível que pareça, era do direito. E daí, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Aí discutia muito Lei Maria da Penha e umas coisas que, gente, sinceramente, eu não entendo bolhufas de burocracia. Ah, Rachel, você sabe, meu problema com o edital é um pesadelo, qualquer coisa que é burocrática pra mim parece um bicho de sete cabeças. Então, assim, eu tava no NEG meio que, oi, tudo bem? E era muito enriquecedor justamente por isso, porque eram coisas que eu jamais saberia se eu não estivesse lá, eram noções que eu não teria em outro lugar. Então eu também tenho muito carinho pelo NEG, que eu acho que hoje em dia não funciona mais da mesma forma. Eles mudaram, focaram muito no NUMAP, né, que é o Núcleo de Aplicação da Lei Maria da Penha, que inclusive é uma instituição muito importante na universidade, que eu já fiz algumas parcerias com, mas daí eu não participo, porque novamente, eu não sou advogada, eu não entendo nada disso. Então, aí eu só colaboro enquanto uma pessoa que apoia o trabalho, assim. Daí eu me desliguei um pouco. A Frente Trans foi uma organização só de pessoas trans integrantes da universidade, que depois a gente até debateu de pensar em abrir isso para pessoas da comunidade, porque tem um motivo para as pessoas trans serem poucas na universidade, né? Então, se a gente pensar em fechar esse movimento, a gente está concordando com isso. Então, existem algumas pessoas que transitam pela Frente Trans que não são necessariamente acadêmicas, né? Ou não são mais, ou ainda não são, ou não querem ser. E basicamente é um grupo de ativismo acadêmico dentro dessas questões de gênero. Então, pela Frente Trans, a gente não tem uma produção teórica muito extensa, a gente não tem um trabalho muito acadêmico nesse sentido. A gente faz mais ações afirmativas, assim, que a gente fala. Então, a gente organizou o Pajo Ball, que foi uma noção dos balls clássicos da cena queer de Nova York dos anos 80, junto com a noção de travestilidade bem brasileira, que é o Pajo Bar. Então a gente fazia um evento na qual só pessoas trans iam mostrar trabalhos. E daí tinha cena, música, declamação de poesia. Não, eu acho que meio que sobre todos os grupos, assim, o fechamento seria que, por mais que eu integre esses grupos e eu acabe ocupando muitos espaços por causa disso, eu não, em nenhum deles eu sou a pessoa que está mais à frente, assim, né? Nem a Frente Trans, que teoricamente eu estava à frente por muito tempo, eu não estou mais, faz muito tempo, já está com outras pessoas, até porque é muito esse o movimento, né? Depois que a gente chutou a porta, me interessa que as pessoas entrem para decorar a casa do jeito que elas querem. Então, eu gosto de ver isso acontecer, assim. Era isso, assim, que muitas das coisas que são feitas nesses grupos não são méritos meus, tá, gente? Não foi uma coisa que eu fiz necessariamente. Uhum. Você foi madrinha da parada, né? LGBT. Que ano? Ano passado? Ano Ano retrasado? passado. Não, foi ano passado. Foi no ano que eu defendi o mestrado mesmo. Foi Como tudo é no que foi isso? passado. Como é que você vê essa parada acontecendo aqui em Maringá? Eu acho que qualquer movimento de orgulho, né, como a parada, por exemplo, é um movimento muito importante de acontecer, porque é um movimento afirmativo, né? E eu sempre fico muito estonteada quando eu vejo esses eventos na rua, que eu fico pensando, meu, os prédios do lado, cheio de reaça bolsonarista, e as gatas correndo com a bandeira, assim, na rua. Eu fico, meu, é isso, esse é o Brasil que eu quero. Make Brazil gay again. É isso, assim. Eu gosto muito. E eu sempre tenho um momento de deslumbre, assim, que eu fico olhando aquele mar de pessoas e ver isso de cima do trio elétrico foi muito, muito, muito aquecer o coração, assim mesmo. Ainda mais na atual conjuntura que a gente tem passado por políticas violentas e toda essa questão genocida que esse governo, desgoverno, tem trazido pra gente. Era gostoso ter
relance assim de esperança acontecendo. E é uma honra poder estar à frente de um movimento desse, porque vamos lembrar que Stonewall, o que deu origem ao movimento LGBT, começou pela ação de Marsha P. Johnson, uma trans negra, né, uma travesti preta. Então, ser a madrinha e ser uma pessoa trans para mim é muito coeso, assim. Tudo bem, eu sou branca, né? Poderia ser uma pessoa trans negra, que também faria muito sentido e poderia ser muito mais legal. Mas, assim, levando em conta que a gente tem uma tendência no movimento LGBT a valorizar pessoas cis, masculinas, brancas. Gente, homem viado, é isso, sabe? Então eu já achei que foi um movimento muito legal de estar naquele lugar, assim, de poder falar, tipo, então, viadinhos, não é sobre vocês o tempo todo. Sim, massa. Bom, chegamos aí na pergunta da Ellie, para você falar sobre o processo de ser matriarca de uma house. Não sei falar o nome da house, quero que você me fale, por favor, desde o nome até tudo, como que foi criado, como que funciona, me conta. Quando a gente fala o nome da house que eu integro, né, que eu sou matriarca, é a House of X, mas pode ser House of X, pode ser Casa X, a gente aceita também as versões Tupiniquim, que a gente não tem problema com isso. Aham. Mas o termo house, da forma como ele é escrita, é meio que uma ideia de piratear house mesmo do inglês, por isso que não se escreve com O-U-S, né, é H-A-U-S, que daí brinca com essa sonoridade, né, de house, em vez de house, né, que talvez seja idiota, mas pra gente faz muito sentido. E o X vem historicamente na minha vida me acompanhando como o marcador de quem não se encaixa, né? Tanto que a gente brinca que é o X de exquisita, que a gente brinca com esse lugar das esquisitetes, assim. Porque a A House of X Galateia começou em também tem, né? isso, é o sobrenome da Galateia, é daí que vem, né? A ideia de uma house é uma família drag. E isso não fui eu que inventei, isso é uma coisa que acontece historicamente, né? A gente brinca que é o antigo segredinho chinês das drag, é essa coisa da casa, do amadrinhamento, né? Então, isso é muito histórico, tem uma questão milenar mesmo, tem uma questão de legado transformista que está atrelado a essa formação de grupos afetivos subversivos. E eu falo disso também na minha dissertação, como um local heterotópico, né? Um lugar que existe, mas que não está exatamente no mundo. Ele é um lugar que se dá por rearranjos de outros lugares, assim. Então é bem legal essa noção pirata de afetos, assim. A House of X começou em 2016, um pouco depois que eu já estava me montando. Eu até brinco, né? Quando eu comecei a me montar, não tinham drags aqui em Maringá. Tinham, né? Evidentemente, mas poucas, e elas não eram conhecidas, e eu não tinha fácil acesso a elas. E até as que eu tive o prazer de conhecer, elas eram muito fechadas, porque drag não era uma coisa bonita, drag era uma coisa pejorativa. Muitas drags não gostavam de ser vistas desmontadas e as pessoas reconhecerem, né? Porque era vergonhoso você trabalhar dessa forma, porque sempre foi um lugar pejorativo, né? Sempre não, mas historicamente tem sido há muito tempo um lugar pejorativo. Então eu não tive uma mãe drag, eu não tive uma mãe que me adotou para me fazer drag, tanto que eu brinco que a mãe da Galateia foi o YouTube. Eu entrava no YouTube, ia ver tutoriais, ia ver outras drags fazendo coisas e fui pirateando esse lugar. E por causa disso, talvez, algumas pessoas que tinham interesse em fazer drag começavam a se aproximar. Porque eu também fiz esse movimento, eu também fui atrás de a gente chama, né, de uma madrinha, de uma mãe. E na minha época, né, as drags que estavam por aqui, algumas delas também estavam começando, então elas não sabiam muito nem como me ajudar, outras só não queriam mesmo, enfim. E quando vieram outras pessoas, eu pensei, eu quero ser para essa pessoa que não foram para mim. Então eu tive duas filhinhas drags, assim, logo de cara. Que daí, né, a gente brinca, na Valsa das Rainhas eu tinha minhas filhas drags de cena. Mas elas não são drags no sentido de fazer drag a longo prazo, elas faziam naquela cena. Dessa vez era uma noção de fazer drag, fazer mesmo, não só para uma cena, mas fazer a longo prazo. E daí foi aí que começou a House of X, mais ou menos nesse contexto, assim, de amigas que se montam juntas, e era bem esse o lugar, assim, elas iam em casa, a gente passava quase todos os dias da semana juntas, se não fosse na minha casa, era na casa de uma delas, e a gente dormia juntas, tomava banho juntas, ia no mercado juntas, se maquiava juntas, a gente era quase um ser simbiótico, assim. Aham. E foi assim que começou a House of X, que a princípio era muito despretensioso, era uma coisa de, nós andamos juntas, nós somos meio que irmãs, vamos dar um nome em comum. Como eu já era Galateia X, acabou que surgiu nessa época a Olive X e a Lilith X.
A Olive não se monta mais, ela não participa mais da House, ela se afastou do coletivo, mas a Lilith ainda continua até hoje, né? Então ela é uma das ex originais, assim. Depois disso, o movimento foi crescendo porque a gente foi ocupando outros espaços, né? Então, por exemplo, eu acho muito disso, né? As pessoas conhecem muito da Galateia X porque ela esteve em lugares que as pessoas não imaginavam ver uma drag. E a partir daí, o interesse de outras pessoas começou a crescer sobre isso também. E uma das coisas mais gratificantes, assim, que foi ver pessoas que, tipo, admiravam esse movimento e se engajarem no coletivo para fazerem coisas próprias, né? Até a própria Ellie é o Leminski X, né? Que é um filho X aí nosso com o Rubão, que é do coletivo de Drag Kings de Curitiba, que é meio que o pai do meu King também. Porque, né, gente, a gente não tá falando de família tradicional, então é o pai do irmão, da mãe, da tia, da amiga que já se pegou. Entende? É assim que funciona a nossa árvore genealógica. Então Sim. é muito legal porque tem muito a ver com afetos. Então, pessoas, por exemplo, quando a Lud começou a integrar o coletivo House of X, para mim era muito de explodir minha cabeça. Primeiro, ela era minha professora. Como que ela é, tipo, meu filho? Não faz sentido. Daí eu falava, mas como que o Milo é meu filho? Isso não casa esse lugar. Daí a gente até brinca, assim, que o Milo é, tipo, o tio da House, assim, que ele chegou, porque não foi a Galateia que colocou ele em drag a primeira vez, né? Então não seria nem justo reclamar esse lugar de mãe. E daí o coletivo foi crescendo. E justamente porque tem pessoas de áreas diferentes ao redor, a gente começou a ramificar nossas produções. Então a gente tem, tipo, diversas frentes de ação, tanto teóricas quanto práticas. A gente tem uma obra recém-exposta no Queer Antena, que é a mostra virtual do Museu da Diversidade Sexual durante a quarentena. Para quem não conhece, gente, é aquele museu que deu babado porque tinha o cara pelado. Vocês vão lembrar dessa firula. É esse, aonde da barraca é onde nós quer estar, né? Então é exatamente esse lugar. Que a gente expôs uma obra de quarentena que a gente fez virtual, que era o House of X Challenge, né? Que eram essas brincadeiras de quarentena. Começou como um jogo, que a gente sorteava uma das integrantes do coletivo e todo mundo se montava dela. Aí depois que a gente se montava dessa pessoa, essa pessoa se montava também dela própria e a gente sorteava outra. E assim ia rodando. Aí o Gustavo foi uma das pessoas que idealizou a forma de acoplar essas figuras, e a Lud, a Eri foram pessoas que foram dando sugestões, e daí todo mundo que participou do processo, a Serena, a Gabi, a Olivia, o próprio Gustavo, a Úrsula, né, que é o Leonardo, a Baby Drag que a gente tem aqui na House, enfim, todo mundo que foi participando, né, foi colocando as suas fotos ali, e isso foi exposto no Museu da Diversidade Sexual, que é, tipo, muito legal, sabe? Aí o Milo tem Legal. um texto. Isso, é. Inclusive, eu acho que se porventura rolar uma exposição física, é capaz da gente estar fisicamente exposta lá também. O Milo tem um texto que foi publicado num evento de Vitória, que é o Festival Lacração, que daí ele fala sobre a House também. E ele já foi várias vezes com o Leminski para Curitiba representar a House, fazer eventos lá com a gente. O Gustavo escreve sobre teoria drag no mestrado dele também, então a gente também tem essa produção acadêmica. Enfim, daí a gente vai tomando várias frentes. E eu gosto de ressaltar que a house não é só de pessoas drags, né? A gente tem, por exemplo, o Iago e o Maicon, que são pessoas que já fizeram drag, mas não costumam trabalhar com essa linguagem e que ajudam muito a gente nas mídias. Então, o Iago faz as edições dos nossos vídeos, o Maicon ajuda a gente nas divulgações, nas artes. Aí tem a Bela, que também nunca fez drag, e ela tem uma pegada de ser a pessoa que dá assessoria. Então, ela vai fazer o corre atrás. Tudo que acontece é ela que está fazendo por trás, assim, com a gente, que organiza, que faz o caixa, que ajuda na divulgação. Então, também é sobre isso, assim, sobre nem todo mundo que está em cena, mas todas as pessoas que estão ali ao redor. E, a princípio, a nossa regra do coletivo era qualquer pessoa que se identifica com o coletivo pode integrar. Aí isso não funcionou muito bem, a gente teve alguns atritos dentro do coletivo, e agora a gente é um coletivo mais ou menos fechado, eu acho. A gente não tem recebido pessoas novas há um tempo, porque ficou uma situação bem delicada, assim, a gente meio que valoriza o coletivo mais que a gente valoriza, é, como que eu vou explicar? Mais do que expandir ele numericamente, a gente valoriza fortalecer os laços que a gente tem ali, eu acho. Então faz um tempo que a gente não tem nenhuma ex nova, assim, que entrou, que tem trazido coisas novas, a gente está produzindo muito entre a gente agora, e algumas pessoas que fizeram parte não fazem mais, que daí foram fazendo esse movimento de esvaziar. Então a gente teve um movimento sanfona, assim, no coletivo, que chegou um momento que a gente tinha quase 20 pessoas, e agora a gente está com umas 12, assim. E daí estamos tocando aí, fazendo várias avacalhadas. Aham, mas vocês têm uma periodicidade de encontros, alguma regra em relação a esses encontros, eventos ou algumas coisas, ou é mais livre, depende da vontade de se encontrar para fazer alguma coisa junto?
A gente sempre propôs que as pessoas participariam de acordo com as próprias vontades e capacidades e disponibilidades, né? Porque a gente também não. A gente entende que não é um rolê lucrativo, então a gente não exige nada de ninguém. Porque você doa o que você pode, porque provavelmente não vai ter um retorno financeiro, né? Então é muito esse lugar. Ano passado, a gente tinha meio que programado alguns eventos culturais que chegaram a acontecer, que era o Arraia Drag e o Hallow Queer, que eram eventos culturais de mostra de arte transformista. E daí a gente convidava não só as artistas do coletivo, mas artistas drags colaboradoras também, né? Esther Hall participou com a gente, outras drags cantoras da região, até o Iago veio lançar música aqui com a gente, veio de Ponta Grossa? Não é de Ponta Grossa, ai meu Deus, Guarapuava. Veio de Guarapuava aqui lançar música com a gente, então a gente tinha muitas parcerias legais, assim, com artistas queer em geral, que aconteceram inclusive em parceria com a TD Culturama, que só aconteceram porque o Rod e a Hash foram pessoas incríveis de ceder o espaço pra gente e deixar a gente fazer a bagaceira que a gente fez ali. Foi muito gostoso, assim. Aí o que tem acontecido esse ano, como aconteceu a pandemia, acabou que muita coisa não aconteceu mais, né? Então a gente tem feito alguns eventos mais virtuais, como o House of X Challenge foi um deles, né? Teve um dia que a gente fez o lançamento do nosso vídeo, que a gente brincou que era House of X contra o coronavírus. E daí a gente fez uma live com todo mundo montada, conversando também, se apresentando, falando um pouco dos seus trabalhos, porque é meio que esse o lugar agora, né? Vai ter que acontecer virtualmente. Mas a gente tem muito esse interesse de voltar a produzir eventos que sejam bem a nossa cara. Então, até a Lud falou, foi o primeiro rolê cultural assim que a gente viu que tinha literalmente todos os tipos de pessoas. Foi muito legal de ver, assim. Porque a gente tem essa política, né, de que pessoas trans não pagam, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade financeira não precisam pagar para entrar, então é importante que elas estejam ali porque elas querem, né? Então a gente tem muito esse rolê de a gente não pensa em inclusão no sentido de vamos trazer elas para o nosso mundo. Não. A gente está fazendo esse rolê que é marginal. Então, esse é o lugar, é na margem. Acabou, não tem muito o que discutir, sabe? Então era bem bonito de ver o evento acontecer, é uma coisa que a gente tem um pouco de ambição de voltar a fazer. A gente já pensou em tentar produzir coisas um pouco maiores, tipo um espetáculo, talvez, ou fazer números grandes com todo mundo, mas acaba que a periodicidade é um empecilho, assim, a gente acaba tendo essas colisões de horário e tudo bem, não, eu não acho que seja um problema. As coisas acontecem da forma como elas podem acontecer, e eu gosto dessa ideia de que drag é trabalhar na estética do possível, né? Isso é uma coisa que a Lud fala muito, assim, vamos negociar os possíveis. Se não é possível fazer isso agora, deixa na gaveta, uma hora talvez seja. Vamos fazer o que dá para fazer. E é mais interessante fazer acontecer, mesmo que na estética do precário, do que não acontecer nada porque não dava para fazer do jeito que a gente queria, sabe? Então eu até brinco, assim, tem algumas coisas que às vezes a gente vai que eu falo, meu Deus, isso é a bagaceira, é o erro. Mas tudo bem, vamos fazer assim mesmo, vamos fazer do jeito que dá, vamos fazer o nosso melhor no que a gente tem agora. E é isso, o importante é o rolê estar acontecendo. A última pergunta que eu ia fazer para você, eu acho que você meio que já respondeu, então, porque eu ia perguntar a respeito do impacto dessa quarentena para você, especialmente no seu lado artístico, né? Na questão do profissional, assim, da arte, da criação, dessa produtividade e dessa expressão artística. Sim. Aí eu não vou falar muito sobre a House, porque todo mundo ali tá num recorte diferente, né? Por exemplo, a quarentena da Lud significa uma grande briga com a questão dos professores temporários. A quarentena do Gustavo está sendo escrever a dissertação dele. A quarentena da Aniele está sendo cuidar do rolê família dela e preocupada com o emprego. Então, assim, cada um tá fazendo um corre diferente. Então, eu vou falar muito particular da minha experiência, assim, de como foi essa quarentena. Bom, no primeiro momento eu estava no paraíso, assim, nessa quarentena, porque eu tinha todo o tempo do mundo para fazer o que eu queria. Então, isso foi incrível, foi um período onde eu teve época de eu fazer drag todos os dias, de eu me montar todos os dias, assim, do tipo, meu Deus, é sobre isso. E eu faço isso com muito prazer. Mas eu estava num lugar privilegiada que, por exemplo, eu não tinha que sair de casa, mas eu ainda estava recebendo meu salário. Então eu ainda tinha um emprego, eu ainda estava ok. Então é óbvio que é muito fácil eu achar isso uma coisa boa. Eu não tive uma queda drástica nos meus ganhos, ou, enfim, né? Eu ganhei tempo, foi isso. Então eu produzi muito nesse período. Eu fiz vídeos, eu fiz números, eu elaborei coisas, eu comecei a trabalhar em figurinos, em perucas, enfim.
Fiz bastante coisa legal. Só que como eu trabalho no shopping, a minha quarentena já acabou, faz algum tempo, assim, vai fazer 2 meses já. E daí é um outro cenário. Aí eu senti que eu fui ceifada desse lugar do tempo, e daí começou a ser muito, muito difícil. Tanto que, por exemplo, eu tô com um novo projeto que é pessoal, assim, em andamento, que é meio que uma paródia do House of X Challenge, né? Eu brinco que primeiro foi com a minha família X, agora vai ser com a minha família Y. Que daí eu tô me montando das pessoas da minha família. E tá muito atrasado esse projeto, porque eu não tenho esse tempo mais. Então eu sinto que eu tô devendo tempo. E para mim, tanto a Galateia quanto o Andrômeda, que são, né, minhas drags, minha drag queen e meu drag king, eu sinto que eles são orgulhosos que nem eu, assim. Então se eu fico devendo tempo para eles, eles vão ser cruéis, assim. Na hora que eu colocar, não vai dar certo a maquiagem, eu vou errar o ensaio, eu vou errar a letra, porque é isso, assim, tipo, eu sou uma pessoa vingativa, então, obviamente, minhas personas também o são. Se eu fico devendo para elas, elas vão me cobrar, vão me dar uma chulapada depois. Então, eu tô tentando fazer esse projeto com muita calma e com muito carinho, porque é uma coisa que para mim é muito significativa, né? E agora esse é o projeto que eu tô desenvolvendo. Então, durante a quarentena, teve esse momento de um pico produtivo que eu fiz muita coisa, adiantei muita coisa e foi muito gostoso. E agora eu tô tentando não dar corda para me enforcar, assim, sabe? Tô tentando não dar um passo maior que a perna e tentando ser mais pacatinha, assim. Cara, obrigada, Lua. Para mim foi maravilhoso, foi um aprendizado, muita informação. E queria te agradecer pelo tempo dedicado, pelo tempo disponível, pela abertura também, né, de vida, né, de exposição e tal. E agradecer pelo tempo, pelo carinho, pelas palavras e tudo. Foi muito bom. Ai, muito obrigada, Rachel. É muito gostoso ocupar esse lugar com você, porque você é uma pessoa que tem um nome importante aqui em Maringá, que faz eventos que são significativos, que fazem a diferença, e estar nesse lugar é muito gratificante, porque não são todas as produtoras que têm esse carinho com esse tipo de arte marginal que a gente faz, e é legal de ocupar esse lugar, principalmente numa plataforma que você dá, que atinge públicos que eu normalmente não atingiria, então isso também é muito legal. Gosto das nossas trocas, não é de hoje que a gente faz coisinhas juntas e que sempre dá um comichãozinho gostosinho de ver. Às vezes dá umas treta que também é gostosinha de ver, e ver os outros ficando maluco, que também é gostosinho de ver. Então, assim, fico muito Verdade. grata por esse lugar, por esse tempo também, pelo espaço que você está proporcionando que eu possa estar aqui falando disso. E que mais e mais pessoas esquisitas estejam aí falando e ocupando lugares e que a gente possa cutucar as pessoas mesmo. Espero que sim. A ideia desse projeto é seguir acontecendo. Tem muita gente para a gente ouvir. É até difícil, às vezes, escolher as pessoas com quem conversar, a ordem disso. Mas, enfim, fiquei bem feliz com a nossa conversa e espero que tenha sido bom para você também relembrar toda essa história, né? E que a gente Foi. sobreviva a esse isolamento, esse distanciamento, para poder se divertir, encontrar os nossos e, e tudo mais, né? Vocês Sim, usam ainda a palavra se montar? Porque eu sou meio velha, né? Então, às vezes, eu tenho medo de falar alguma coisa e já está ultrapassado, sabe? Eu não consigo acompanhar. eu gosto muito do termo se montar e montação. Eu não gosto muito de montaria. Para mim, montaria é tipo equestre, assim, é uma coisa É, meio. para mim também. Mas montação e se montar eu acho muito legal. E eu até uso, assim, essas noções, o termo de montar, como essa ideia de encaixar coisinhas, né? Eu acho que eu gosto dessa imagem. Então, eu digo sim. Talvez alguém não goste, mas, enfim, tem gente que votou no Bolsonaro, né? Tem voto pra tudo. Então, eu digo que tem que falar de se montar e montação, e tudo bem, se alguém não gosta, me procede, me cancela. Cancela, né? É verdade. Poxa. Então tá bom. Obrigada. Um beijo. Mas, Muito muito obrigado. sucesso, muitas montações, muitos projetos, muitos espetáculos, tá bom, Lua? Obrigada.
Obrigada, Rachel. Um beijo, muito carinho, muito afeto para todas nós aí. Todo mundo que colou, que mandou pergunta, que tá aí mandando coraçãozinho, que eu adoro quando sobe coraçãozinho, eu sinto como se estivesse ganhando um abracinho. Obrigada, gente, por terem ouvido, dedicado esse tempo aí nessa noite. A gente, né, tá competindo com Netflix, sabe? Se as pessoas pararem de ver Netflix para ouvir a gente conversando é muito legal, né? Não. Arrasaram. Obrigada, gente. Obrigada, Rachel. Longa vida aí ao projeto e a Dois Coelhos Comunicação e Cultura, que traga muita coisa legal pra gente aqui em Maringá. E é isso, vamos tocando como dá e quando não der, a gente toca escondido. Valeu. Para todo mundo que entrou agora, todo mundo que não conseguiu acompanhar toda a conversa, essa já é a parte 2. A parte um e a parte 2 vão ficar salvas a partir de agora no Instagram da Dois Coelhos Comunicação e Cultura. Acompanha lá, segue a página, curte o vídeo, compartilha para chegar a mais pessoas. Esse é um movimento muito importante que a gente pode fazer agora nesse momento de distanciamento, de dar essa força para os trabalhos dos nossos amigos, para os artistas, para os grupos de teatro, os músicos, os produtores, né? E é isso. Vou Ah, encerrar, senão a gente vai ficar aqui conversando ainda mais. Um beijo, arrasou. gente! Um beijo.